Olá, irmão e irmã, neste domingo do Natal, este domingo celebramos a Sagrada Família de Jesus, Maria e José, este modelo para todos nós cristãos. Temos no centro este Evangelho segundo São Mateus, que nos quer fazer refletir, sobretudo nos impele a uma ação contemplativa, isto é uma oportunidade contemplativa de duas coisas. Primeira, da ação de Deus em prol desta família, mas também da resposta obediente de José como protagonista, mas também da sua família sagrada. E vamos ver isto através destes verbos de movimento. E estes verbos nos fazem notar tanto esta ação patente na frequência com a qual são utilizados, mas também a força que é colocada nestes verbos quando são utilizados. E, portanto, e em consequência, a força com a qual são levados aos ouvidos do leitor. Temos no versículo 13 o verbo fugir. Diz que fugiram. No versículo 14, retiraram-se, retirou-se. No versículo 20, vai, o verbo ir. No versículo 21, o verbo entrar, entrou de novo em Israel. E, mais uma vez, no versículo 22, o retirar-se, retirou-se da Judeia para ir a Nazaré. Portanto, irmãos e irmãs, nesses verbos vamos identificar uma intenção lógica de envolver o leitor, que sou eu e cada um de vós, na preocupação afetiva de Deus, demonstrada e manifestada em relação à família sagrada e hoje realizada nas nossas vidas. E esta ação e todas aquelas de Deus estão ligados muitas vezes com o nosso medo, os nossos sentimentos que nos oprimem. E nesta família concreta está ligado ao medo, à apreensão, à tristeza que se aproxima desta família, na qual Deus exerce a sua proteção, dando ordens claras por meio do mensageiro e num estado de sonho de São José. Portanto, nos textos destes dias, era comum ver Maria ao centro. Mas este domingo, o aço narrativo move em direção a José. Estamos perante um texto que coloca José ao centro das decisões, pois é ele que recebe as ordens diretamente de Deus e as põe em prática sem questão nenhuma, sem questionar. Demonstra uma atitude obediente e uma submissão às orientações divinas. Por conseguinte, passa daquele estado de medo a um estado de felicidade. Pois, lembremos-nos que o texto nos diz no final que eles regressam a Nazaré. E, portanto, este regresso é profético. Porquê? Porque se regressa a onde tudo iniciou, na cidade da Anunciação, na região da Galileia. Irmãos e irmãs, estimados, a força do movimento e o estado subconsciente do sonho evidenciam, de certa forma, dimensões antropológicas que biblicamente evocam um regresso à nossa natureza humana, à nossa essência, à nossa origem, porque reflete aquelas dimensões que estão impregnadas no nosso ser e que tantas vezes ficam lá passivas, mas que no momento do nosso subconsciente manifestam-se. Esta
configura, de certa forma, a origem do homem e da mulher, que configura a nossa organização em família, que configura a nossa sociedade. Infelizmente, hoje, para além das conjunturas nos levarem a perder a nossa origem, a nossa natureza e essência, por meio dos mecanismos sociais modernos, nos fazem também perder aquilo que provém da nossa natureza. Portanto, a família, a forma como nos configuramos externamente, a vocação que Deus nos chama internamente. Interessante, irmão e irmã, que esta família de Jesus, Maria e José não é a primeira que Deus convoca na história da salvação. Podemos ver que em toda a Sagrada Escritura vários casais foram chamados a viverem com uma missão muito concreta. E podemos aqui nomear no momento da criação Adão e Eva, na formação do povo Abraão e Sara, nos patriarcas Jacó e Raquel, na terra prometida Ruth e Boaz, no mundo dos profetas e da monarquia Ana e Elcana, pais do profeta Samuel. No Novo Testamento vamos encontrar Maria e José, Priscila e Áquila, colaboradores de São Paulo. E de facto, nestes casais vamos encontrar um elemento comum. Qual é? É que nenhum escolheu o caminho de Deus porque era mais fácil ou mais confortável. Escolheram-no porque foram chamados e, portanto, responderam de forma obediente à vocação que Deus lhes propôs. Não para uma felicidade momentânea, fugaz e humana, mas para aquela divina, eterna e verdadeira. Pois esta felicidade realiza a origem, a natureza e a essência da família. Santo domingo a todos, irmãos.